Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas que nos assistem pela Rede Amigo Espírita. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a mais uma reunião doutrinária de hoje. Eu gostaria de pedir a todos os portadores de aparelho celular que estivessem tirando o som dos seus aparelhos, para que nada interrompa esse momento tão especial em que escolhemos estar aqui para aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Para darmos início, a nossa companheira Zilda irá fazer uma leitura de harmonização. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Fala Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna,
há sempre considerável diferença. E assim, vamos colocar na nossa tela mental a doce figura de Jesus, esse amigo constante nas nossas vidas. E vamos pedir a Ele que nos envolva no seu amparo amoroso esta noite, que possamos sentir a Tua presença ao nosso lado, que possamos essa noite abrir os nossos corações, as nossas percepções, o nosso entendimento ao estudo de hoje. Que assim possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança no bem. E como nos convidou Emmanuel na leitura preparatória, a prática do amor, da humildade, da benevolência, que saibamos aproveitar o dia de hoje para refletir nas nossas atitudes diárias, para que amanhã possamos acordar com o coração fortalecido na esperança, na alegria, e cada vez mais buscar o nosso aprendizado, buscar o nosso autoconhecimento, e cada vez mais estar perto de Ti, Senhor Jesus. Queremos esta noite também agradecer a companhia amiga, esses abnegados trabalhadores do bem, que já se encontram aqui faz tempo, preparando esse ambiente tão especial para cada um de nós. Pedimos, companheiros desta casa, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que possa envolver o nosso palestrante da noite, para que ele possa falar com lucidez, bem claro, para que assim possamos absorver de melhor maneira possível as Tuas palavras. E assim, Senhor, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Nós queríamos agradecer à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo. E aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Amigo Espírita. E maiores informações nós temos na nossa página no Facebook. Hoje nós temos, mais uma vez, a alegria de estar aqui na nossa casa o nosso companheiro Vanderlei, no grupo de Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, e ele vai nos trazer o tema de hoje, vida. Que Jesus possa nos abraçar a todos, aos irmãos da União Espírita Cristã que aqui se encontram, esse ponto luminoso a irradiar o Evangelho de Jesus para a região do centro de Vila Velha, e também aos nossos irmãos assistentes e ouvintes da Rede Amigo Espírita. Que Jesus nos reúna a todos na sua paz, no seu amor, no seu carinho, e que Ele possa estar conosco nesse momento. Vamos falar hoje sobre a vida. Talvez não seja tão simples falar sobre a vida. Fosse mais fácil, talvez, falar sobre alguma coisa relacionada à vida, como a vida e a morte, ou a vida depois da morte, ou a vida em Marte, ou a vida sob algum aspecto.
Mas nós hoje vamos tentar falar exclusivamente sobre a vida, essa consequência maior do amor de Deus a todos aos seus filhos, a todas as criaturas que Ele criou. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Jesus, nós sabemos que foi o grande arauto do amor. Ele veio trazer para nós a lição do amor. E ele fez uma associação muito estreita entre o amor e a vida, mostrando que se o amor é o mais sublime, o maior de todos os sentimentos, a vida vem a ser o nosso bem mais precioso. Jesus, estabelecendo o amor como o mais nobre, mais sublime e mais importante dos sentimentos, pôs a vida como sendo aquilo que nós temos de mais sublime. A principal coisa que nós conquistamos e a principal coisa que Deus nos concedeu. E diz o evangelista que a maior forma de amor que nós podemos fornecer aos nossos irmãos é doar-lhes a nossa vida, isso que nós temos de mais precioso. Mas o que é a vida? Muitas definições para a vida já surgiram. A biologia, essa ciência que estuda os seres vivos, disse que a vida é o espaço de tempo entre a concepção e a morte. A biologia transformou a vida em simplesmente um espaço temporal, um período de tempo, que vai da concepção do ser até a sua morte. Ora, para nós espírita, esse conceito não é um conceito de vida, é o conceito de reencarnação. O espaço de tempo que vai entre a concepção e a morte é a reencarnação, segundo versão de Allan Kardec. Outros estudiosos também tentaram definir a vida. A filosofia disse que a vida é o fenômeno que anima a matéria. A vida é o fenômeno que dá ânimo, que dá movimento à matéria. Nós também sabemos no Espiritismo que a eletricidade faz a mesma coisa. A eletricidade também é capaz de dar movimento, dar vida a um brinquedo, por exemplo. Colocamos uma pilha em um carrinho, apertamos um botãozinho e ele sai todo animado. Um robozinho sai andando, uma bonequinha também. Então o que dá a vida, o que anima a matéria, pode ser a vida, mas pode ser também uma pilha, uma bateria, ou um mecanismo de corda, qualquer coisa desse tipo. Então parece que a filosofia também não conseguiu definir claramente o que seja a vida. A metafísica, um ramo da filosofia, que veio de certa forma se contrapor à dialética socrática, a metafísica, a forma de filosofar de Aristóteles, disse que a vida é um processo contínuo de relacionamentos. No mundo de hoje, esse conceito se confunde um pouco com o conceito de redes sociais. As redes sociais também são um processo continuado de relacionamentos. É difícil para definirmos a vida. O conceito tradicional, a versão popular, diz que a vida é o atributo do ser que nasce, cresce, se movimenta, metaboliza, ou seja, processa alimento, ar e essas coisas, se reproduz, atinge o seu apogeu, declina e se extingue. Essa definição parece ser um pouco mais completa com relação à vida. Mas se nós tomarmos uma lupa e olharmos bem de perto essa definição, vamos ver que estamos definindo aqui, por exemplo, um incêndio. Um incêndio também nasce, cresce, se movimenta, se reproduz, metaboliza, responde a estímulos. Se cutucarmos o incêndio, ele aumenta o seu tamanho, atinge o seu apogeu, declina e se extingue. Ou seja, o incêndio seria um ser vivo nessa concepção tradicionalista. Em contrapartida, criaturas como as mulas e as formigas cabeçudas não seriam seres vivos porque eles não são capazes de se reproduzir. A dificuldade de definir a vida é bastante intensa.
Por isso que nós preferimos dar à poesia, dar ao poeta a capacidade mais apropriada de definir o que é a vida. Gonzaguinha, um grande poeta brasileiro, um grande cantor, um grande compositor, definiu a vida como sendo o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Nem toda ciência, nem toda filosofia seria capaz de trazer uma definição tão precisa para a vida como a do nosso querido Gonzaguinha. E o mais interessante disso é que ele diz que a vida é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Mas ele se dizia ateu. Ele não acreditava em Deus. Pelo menos não acreditava naquele Deus que as suas tradições religiosas impuseram a ele acreditar. Mas ele, também o Gonzaguinha, em sua humildade, preferiu dizer na mesma música que ele prefere deixar que as crianças definam o que é a vida, porque ninguém sabe viver a vida melhor do que uma criança. E ele disse que prefere a resposta das crianças. O que é a vida? A vida é a vida. Ela é bonita e é bonita. Simplesmente isso. Mas nós, espíritas, precisamos nos aprofundar um pouco mais. A grande sabedoria da ciência é conseguir chegar a uma grande síntese que resuma tudo que nós estamos estudando. Mas para compreendermos os fenômenos da matéria, inclusive a vida, é necessário que façamos uma análise sobre a vida. E Allan Kardec, o emérito codificador do Espiritismo, fez isso de forma bastante precisa. Procurou descobrir a forma, ou pelo menos procurou inquirir dos espíritos que lhe dissessem a forma como Deus criou a vida. Nós sabemos que a vida é o resultado da ação do que Allan Kardec chamou de princípio vital sobre a matéria organizada. De forma mais explícita no Livro dos Espíritos, na página 63, na pergunta 63, os Espíritos dizem a Allan Kardec que a vida é um efeito de vida, devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. E esse agente exatamente é o princípio vital agindo sobre o que Kardec chamou de fluido vital. Ele, esse agente, dá a vida a todos os seres que absorvem esse princípio e que assimilam esse princípio. É uma definição bastante técnica do que seria a vida. Kardec mostra a vida como sendo um efeito, como sendo uma consequência de algo. A vida não tem uma conceituação própria em si mesma, porque a vida é uma consequência, é a consequência da ação do princípio vital sobre a matéria estruturada. Kardec ainda pergunta aos espíritos se o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. E os espíritos respondem afirmativamente, sim, modificado segundo as espécies. Ou seja, o princípio vital é diferente de acordo com as espécies, mas em sua essência, em sua origem, ele é exatamente o mesmo para todas as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Vejam que é o princípio vital que dá movimento à matéria e faz com que ela seja diferenciada da matéria inerte. Portanto, o movimento da matéria não é a vida. As versões tradicionais, as versões dos estudiosos, tentam fazer com que a vida seja apenas o movimento da matéria. Mas Kardec diz que a vida não é o movimento da matéria. Esse movimento, a vida recebe do princípio vital. Ela não tem esse movimento por si próprio. Ela recebe esse movimento, ela é animada por esse princípio vital. Os corpos orgânicos, diz ainda Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos. Vejam que nessa concepção, a pilha
do aparelho elétrico não é a vida do aparelho. Ele faz uma analogia como sendo essa estrutura e não ela. Nos quais a atividade do fluido, ele está falando do fluido vital, determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade, ou seja, a interrupção dessa atividade, a atividade do princípio vital sobre a matéria, causa a morte daquele ser. Parece um pouco complicado, mas não é, é até de certa forma simples. Porque João o Evangelista, quase 2000 anos passados, já escreveu em seu Evangelho que o Espírito é o que vivifica. A carne, ou seja, a matéria, nada aproveita. Por isso que ele diz que as palavras que ele nos diz são de Espírito e são vida. A vida é uma consequência da ação do Espírito na matéria organizada. A vida é o resultado dessa ação. Nós podemos dizer que a ação do princípio vital sobre o que Kardec chamou de o fluido vital é que vai fazer com que a matéria organizada viva. O princípio vital, segundo uma definição do Décio Iandoli, é uma porção, é uma quantidade do princípio inteligente que dá as características à matéria que constitui o tecido vivo. Ou seja, o princípio vital não é algo sólido, ele é simplesmente um princípio que vem do princípio inteligente universal, do princípio espiritual. E o fluido vital, este sim está ligado à matéria. Ele é aurido, ele é retirado, ele é extraído do meio ambiente físico. E ele é o veículo de ação do princípio vital na matéria organizada. Para não cansar vocês muito com esses conceitos que às vezes são um pouco profundos para quem não está habituado a lidar com eles, vamos tentar fazer um resumo gráfico de tudo isso que nós falamos. Não se desesperem, porque essa parte técnica já está terminando. Nós temos que mostrar isso porque o Espiritismo é religião de estudo. Precisamos fazer essa análise para compreendermos como Deus, em sua bondade e misericórdia, e acima de tudo em sua sabedoria, concebeu a matéria. Porque Deus está acima de tudo que existe no universo. É a inteligência suprema, causa primeira de tudo o que existe. E Deus criou o universo em dois princípios elementares e fundamentais. O princípio inteligente universal, ou o princípio espiritual, e a parte material, que é o princípio material, que é a ação do fluido cósmico, ou do fluido universal. Essa que está à direita de vocês é a parte material, composta de matéria bruta, composta de energia, partículas, tudo isso que está vinculado às coisas materiais da vida, a própria energia, as radiações e outras coisas mais. E a ação do fluido vital sobre essa matéria, quando ela está estruturada, é que vai dar a vida. Mas o fluido vital, ele é inerte. Ele só vai agir em consequência da ação do princípio espiritual, da inteligência. Então, o princípio vital ativado é capaz de fazer com que o princípio vital, com que o fluido vital haja sobre a matéria e a consequência disso tudo é a vida. Ou seja, a vida é uma consequência da ação do princípio vital sobre o fluido vital na matéria organizada. O princípio vital, que é a particularização do princípio inteligente universal, ativado pelo Espírito, que é a inteligência, é a força motriz dos corpos orgânicos. Olha que bacana essa concepção da vida estabelecida pelos Espíritos, que trouxeram essas orientações por meio de Allan Kardec, o nosso grande codificador. Mas eu sei que às vezes, quando a gente vê isso pela primeira vez, é difícil de entender. Não se preocupem, nós vamos mostrar agora um próximo slide que vai trazer a síntese de tudo isso que nós falamos, do que é a vida em sua essência. Uma imagem que vai ser muito mais importante do que esse monte de palavras que nós dissemos. E se vocês entenderem o próximo slide,
vocês terão compreendido exatamente o que é a vida. É mais fácil entender esse, né? Bem mais fácil do que entender os outros. Isso é uma síntese de tudo o que é a vida. Como nós poderíamos também sintetizar o amor na concepção de uma mãe. Aliás, próximo domingo, Dia das Mães, um abraço especial a todas as mães que estão aqui presentes no salão e aquelas também que nos assistem. O nosso abraço carinhoso a todas elas. É a forma de sintetizarmos a vida, porque a vida é o que nós temos de mais importante. E o grande objetivo da vida é buscar a nossa felicidade. A ciência da vida é ser feliz. Nós temos duas opções nessa vida: sermos felizes ou sermos ainda mais felizes. Mas existe também a grande sabedoria da vida. E a grande sabedoria da vida é fazer alguém feliz. Porque se ser feliz é importante, fazer alguém feliz é muito mais importante. Seja de que forma for. Vamos buscar sempre trazer momentos de alegria e de felicidade para as pessoas. Mas temos que ter em mente uma coisa muito importante, que o grande segredo da vida é não ter a obrigação de ser feliz. Hoje, por incrível que pareça, nós vivemos numa grande ditadura da felicidade. Parece que nós vivemos em um mundo em que nós temos duas opções: ou sermos felizes ou morrermos. As pessoas que não conseguem demonstrar a sua felicidade, elas são alvos, são vítimas hoje, até mesmo de preconceito. Um filósofo brasileiro chamado Pondé, sobre o nome dele Pondé, disse que na vida existem coisas mais importantes do que sermos felizes. Algumas coisas que existem na nossa vida hoje em dia nos impõem uma obrigatoriedade de ser feliz tão intensa que enquanto nós não conseguimos atingir aquele ponto de felicidade exigido por eles, nós nos aprofundamos em tristezas, em decepções, em lamúrias e lástimas. Vamos dar apenas 2 exemplos. A revista Caras, todos vocês devem conhecer, é uma publicação, se não me engano, semanal ou mensal, não sei bem, que tem uma missão especial nesse mundo, sem trazer nenhuma crítica à revista, porque ela cumpre o seu papel efetivamente. Mas a grande missão da revista Caras é mostrar o quanto meu carro está capenga, o quanto a minha casa é feia, o quanto a minha mulher poderia ser muito mais linda do que ela é, o quanto eu estou acabado e como eu sou um sujeito fracassado. A gente olha aquelas páginas e fica olhando: meu Deus, não chegarei aqui nem na próxima encarnação. É lamentável que nós paguemos para ver coisas desse tipo. É a realidade que alguém inventa e faz a gente engolir, porque só existem ali coisas bonitas e pessoas felizes. Um outro advento interessante, muito útil em nossas vidas, são as redes sociais, que levam conhecimento, harmonia, integração, felicidade, passatempo a muitas pessoas, mas traz também para nós uma imposição de felicidade que muitas vezes nos incomoda. Passamos o ano inteiro juntando nosso dinheirinho quando saímos de férias, juntamos a família e vamos para as montanhas de Santa Teresa, alugamos 4 dias de uma pousada e ficamos lá olhando as cachoeiras e tirando fotografia de beija-flor. Imediatamente pegamos nossos aparelhinhos ordinários e pequenininhos e postamos as fotos das redes sociais. Felizes da vida porque estamos em meio à natureza e ao frescor das montanhas capixabas. Aí alguém olha aquilo e no dia seguinte posta as fotos que ele tirou lá na Serra Gaúcha, numa pousada muito mais chique do que a nossa, tirando foto de cada beija-flor deste tamanho. E a gente olha e fala: meu Deus, que miséria que eu vivo. Que tristeza, muito mais bonita a Serra Gaúcha. No ano seguinte nós juntamos dinheiro, deixamos de comer para ir para a Serra Gaúcha e fazemos a mesma coisa. Quando acabamos de postar as fotos,
das árvores petrificadas e de coisas divinas que existem naquele lugar, o nosso amigo posta as fotos que ele tirou quando ele foi em Miami ou então na Flórida, na Disneylândia e outros lugares mais. A gente fala, que vida miserável é a minha. Estou aqui nessa Serra Gaúcha enquanto ele está lá nos Estados Unidos. Gente, nós temos que ser felizes do tanto que nós queremos ser felizes. Não é do tanto que as pessoas querem que nós sejamos felizes. Vocês já viram em algum lugar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá dando demonstrações de felicidade? Será que ela teve tempo de ser feliz em sua vida? Vivendo em meio a tanta miséria? Ou será que a sua felicidade era só dela? Ela era feliz com o que fazia? Será que Joana d'Arc teve tempo? Viveu apenas 18 anos, teve tempo de ser feliz? Uma pessoa que passou a sua vida atormentada porque não sabia o que fazer para salvar o seu povo e só compreendeu a relação que ela tinha com o Mestre Jesus alguns minutos antes de ser queimada na fogueira. Será que ela teve tempo de ser feliz? Será que Abraham Lincoln, que passou a sua vida inteira tentando libertar os escravos, numa luta em glória contra a metade da sua pátria, e depois foi assassinado por conta disso, será que ele teve tempo de ser feliz? Nós vivemos hoje sob uma ditadura terrível da felicidade. Vamos buscar ser feliz, vamos fazer alguém feliz, mas do nosso jeito, do jeito que eu quero ser feliz. Eu não tenho que vender a minha felicidade para ninguém. Eu tenho que ser feliz como eu quero ser feliz. A vida é isso, a vida é minha. Não há razão para eu ser triste, mas não existe também obrigação de sair por aí alardeando a minha felicidade, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, mostrar às pessoas o quanto eu sou feliz. É necessário tomarmos a vida mais próxima de nós. A felicidade da vida, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Isso é uma pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que eu preciso ter para ser feliz? Kardec perguntava. Porque algumas pessoas são felizes porque conseguiram, depois de 5 anos de trabalho, trocar a sua bicicleta por um carrinho 1.0, 5 anos velho. Está feliz da vida, passa a tarde e domingo lustrando aquele carro. E o outro está em tremenda depressão porque uma dívida impôs que ele vendesse o seu BMW e comprasse um carro nacional 2.0, 0 km. Ou seja, o que é extrema felicidade para um, é extrema tristeza para outro. E os espíritos responderam a Kardec de uma forma sublime. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Cada um de nós vai descobrir para si o que é o necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que coisa sublime. Para eu ser feliz, eu preciso apenas ter o necessário, que eu vou dizer o que é necessário para mim, e ter a minha consciência tranquila. Ninguém é feliz com a consciência pesada. E se me faltar o que eu julgar necessário, eu também não vou ser feliz. Se o meu necessário for uma viagem anual para os Estados Unidos, o ano que eu não for, serei infeliz. Mas nós não precisamos de tudo isso para ser feliz. Temos aí uma figura bastante conhecida, emblemática. Não tem nada materialmente dizendo, mas é feliz porque ele simplesmente quer ser feliz. Exerce a teimosia de ser feliz porque ele disse nessa vida que seria feliz, ponto final, sem nenhum tipo de razão para ser feliz. Questão importante para discutirmos aqui hoje é em que momento começa a vida. Kardec pergunta aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. E os espíritos respondem que a união começa na concepção, ou seja, no momento em que existe a união do óvulo com o espermatozoide, ali existe a vida. Agora estamos falando da vida nossa, da nossa vida. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Ou seja, a união da alma com o corpo começa na concepção, mas ela só é completa no momento do nascimento, quando a criança grita, quando a criança chora, quando a criança respira. É impressionante como o nosso Código Civil brasileiro
é alinhado com essa concepção de Allan Kardec. Aliás, o nosso Código Civil é um dos mais modernos, um dos mais bem elaborados do mundo, sobretudo nas questões relativas à liberdade das pessoas. No Código Civil diz que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, ou seja, quando a criança nasce, quando ela grita, quando ela respira. O Código Civil entende que o respirar da criança diz que ela está nascida. Então, a vida começa nesse momento, no momento que ela respira. Mas a lei brasileira põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, a criança, quando está concebida, ela já tem direitos. Ela pode ter propriedades, pode receber herança, mas existe a necessidade de que ela nasça com vida, porque a reencarnação só existe quando ela respira. Se ela nascer morta, ela não pode receber nada disso. Mas os seus direitos são resguardados desde o momento da concepção. Desde esse momento, exatamente como nos disse Allan Kardec. E o artigo 5º da nossa Constituição preserva e garante a todos o direito à vida. É interessante sabermos dessas coisas, porque a pátria do Evangelho não pode se afastar tanto das concepções espíritas. Mas nós temos o hábito de buscar a interrupção da vida antes que ela se interrompa. Não sei por que fazemos isso. Mas Kardec perguntou aos espíritos se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Quando falamos da vida, não podemos deixar de falar sobre o aborto. É um momento triste da nossa fala, mas não podemos absolutamente deixar de falar nisso. E os espíritos respondem a Kardec: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. E depois também, obviamente. Mas a gente destacou, ou quem quer que seja, porque toda a responsabilidade, toda a culpa, todo o peso na realização de um aborto cai sobre a mãe. Mas nós muitas vezes esquecemos de lembrar daquele pai que foi omisso, que abandonou a mãe, ou daquele avô que disse várias vezes para aquela mãe: se você engravidar antes de casar, eu te expulso de casa e você não é mais minha filha. Passou a vida inteira falando isso para ela. No momento em que ela engravida, ela vai lembrar-se disso. Ou o médico que realizou o procedimento, ou as pessoas que não a ampararam no momento que ela precisou, quando ela pediu ajuda. Então a mãe não é a única responsável por essa coisa triste chamada aborto. Muitas pessoas são responsáveis, inclusive aquelas que se julgam inocentes nesse processo. Tem também seu quião de responsabilidade. Falamos sobre o aborto porque o aborto é simplesmente uma das maiores pandemias universais. É impressionante dizer que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 44 milhões de abortos são provocados por ano. Na verdade, esses 44 milhões estão juntos, os provocados e os naturais. Mas os abortos provocados são a grande maioria. É praticamente o mesmo número de mortos da Segunda Guerra Mundial. Durante os 4 ou 5 anos da Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 50 a 60 milhões de pessoas. Todos os anos no mundo morrem 44 milhões de pessoas pelo aborto. A cada 1 segundo comete-se um aborto no mundo. E o Brasil, a pátria do Evangelho, infelizmente não fica muito atrás disso. São 1 milhão de abortos por ano no Brasil, segundo estimativas do SUS. 1 em cada 10 gestações termina em aborto, natural ou provocado. A grande maioria provocado. A cada 20 segundos acontece um aborto no Brasil. Nós, espíritas, temos a obrigação de falar sobre esse tema, dizer o quanto nós refutamos essa prática, para que isso comece a entrar nas pessoas e possa fazê-las compreender o quanto é triste a provocação de um aborto. E o quanto isso ocorre dioturnamente em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as classes culturais. O aborto talvez seja a maior pandemia mundial, isso há muito tempo.
nem as pestes, as doenças graves não matam tanto quanto o aborto. O fim da vida acontece apenas por 2 motivos. O primeiro deles é devido à extinção do fluido vital. Já falamos sobre o fluido vital lá no começo da apresentação. Nós, quando nascemos, recebemos uma quantidade de fluido vital para termos essa quantidade, aurimos do ambiente para toda a nossa vida. Só que acontece que chega num ponto em que ele se acaba, ele se extingue. E aí a morte é provocada, quando termina a quantidade de fluido vital em nós. Quando nós não conseguimos mais assimilar o fluido vital. E aí acontece a morte natural, pelo envelhecimento, pela degradação dos órgãos, enfim. Por várias razões, pela velhice. Ou pode acontecer por doença, pela extinção do fluido vital. Qualquer agente invasor em meu organismo vai provocar a não reação adequada das minhas defesas internas e eu vou morrer por falta do tônus vital para me dar forças para reagir contra aquele elemento invasor. Ou simplesmente pela degeneração orgânica ou pela dissimilação entre os órgãos, pela desassociação, pela dissociação entre os órgãos. E isso também vai provocar a morte, porque o fluido vital não consegue mais ser assimilado e aí a vida vai lentamente se extinguindo. É aproximadamente como uma chama que se apaga. A outra forma da morte ser provocada são as mortes traumáticas, as mortes violentas, quando elas impedem, quando alguma coisa impede o funcionamento de algum órgão vital. Por exemplo, um traumatismo, bato a cabeça, caio na calçada, bato a cabeça, o meu cérebro não consegue mais funcionar e eu morro. Ou então pela entrada no organismo de algum objeto estranho, uma lâmina, um projétil, ou então por carência de nutrição. Quando falta ar, falta água, falta comida, a criatura morre. Então são as mortes não provocadas simplesmente pela extinção do fluido vital. São as mortes violentas, vamos dizer assim. Então isso acontece por esses 2 motivos. Ou extinção do fluido vital, ou algum órgão que para de funcionar por ter sido agredido de forma violenta. Simplesmente por isso. Uma outra pandemia terrível mundial é o suicídio. Também não podemos deixar de falar sobre o suicídio. Kardec pergunta aos espíritos se quando a pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, abreviando voluntariamente a sua morte? Os espíritos respondem claramente, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. O suicídio é uma forma bastante covarde de abandonarmos a vida, uma forma bastante egoísta. O suicídio, na grande maioria das vezes, ele é visto como uma forma de vingança daquele que comete o suicídio. É uma fraqueza muito grande da criatura, que merece um cuidado especial para evitar que ele aconteça, porque é isso que nós podemos fazer enquanto encarnados. E depois que ele aconteceu, muita prece, muita oração para aquela pessoa que se deixou levar por essa situação intempestiva e cometeu esse autocídio. Uma outra forma de se abreviar a vida é a eutanásia. A eutanásia que foi definida como sendo a boa morte. Por incrível que pareça, a eutanásia tem o mesmo prefixo de evangelho. Eu significa boa. Evangelho significa boa nova e eutanásia significa boa morte. A eutanásia, segundo a AME, Associação Médica Espírita Brasileira, é a deliberação de uma pessoa em causar a morte de outra mais fraca, debilitada ou em sofrimento. Existe também o que nós chamamos de distanásia, que é o oposto, é o contrário da eutanásia. É provocar a manutenção da vida de forma artificial e forçada de uma pessoa que já não dispõe mais de possibilidade de viver. É provocar a insistência em manter aquela pessoa atrelada ao vaso físico quando não existe mais nela a menor possibilidade de viver. Existe uma discussão muito grande em torno desses 2 termos. Eutanásia e distanásia. Eutanásia seria provocar a morte de alguém. Distanásia seria evitar artificialmente que alguém morra. A Associação Médica Espírita do Brasil é absolutamente contra esses 2 tipos de procedimentos. Esse manifesto foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo e assinado pelo Dr. José Roberto Pereira dos Santos,
e a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, que é a presidente da AME Brasil hoje. Então, gente, a morte é uma coisa natural. Ela vai acontecer naturalmente, é a extinção natural da vida. Nós não temos o direito nem de apressá-la e muito menos de impedir artificialmente que ela aconteça. A distanásia é um procedimento tão cruel, tão doloroso, quanto a eutanásia. Devemos deixar que a vida transcorra naturalmente. E aí perguntamos, mas como saber se estou provocando a eutanásia ou a distanásia? Os médicos sabem. Eles têm consciência de quando uma pessoa está viva e sendo alimentada e insuflada e ajudada por aparelhos, ela pode continuar vivendo, ou quando ela já está em sua vida, com sua vida terminada e precisa ser devolvida à Mãe Terra. Os médicos sabem disso perfeitamente. Eles têm essa capacidade de discernimento com relação a isso. Eles o sabem. A nós basta apenas questionar e procurar saber. Tirar a alimentação ou a ventilação de uma pessoa que está há algum tempo em estado terminal é uma crueldade muito grande que fazemos com ela. Mas manter aquela pessoa viva, alimentada por máquinas, sendo que já não existe mais atividade cerebral naquela criatura, é uma crueldade do mesmo tamanho. Então temos que tomar muito cuidado com esses dois termos, a eutanásia e a distanásia. Uma outra coisa que não poderíamos deixar de discutir, muito importante nos dias de hoje, é a doação da vida. É doarmos o que temos de melhor para as pessoas que estão próximas de nós. Allan Kardec, em 1857, ou perto disso, faz uma pergunta aos espíritos que ele não sabia bem porque estava fazendo essa pergunta, não. Mas ele fez porque talvez em sua intuição ele sabia que seria importante no futuro. Pergunta a Kardec, o que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? No século XIX estava muito em voga algumas experiências científicas com pessoas e com animais. Algumas delas muito cruéis, que envolvia a mutilação dos seres ainda em vida. No livro do Umberto Eco, italiano Umberto Eco, A Ilha do Dia Anterior, Umberto Eco narra uma dessas experiências cruéis que foi feita com um cão. Kardec, sabedor que era dessas experiências, perguntou isso aos espíritos, talvez pensando nessas experiências. E os espíritos, sem saber muito bem porque Kardec estava perguntando, responderam de forma também meio estranha. A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez inquiri. Ou seja, para que você está me perguntando isso? Pergunta maluca é essa? Os espíritos disseram a Kardec em palavras muito mais sábias. A que propósito semelhante pergunta? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para Ele a alma. Nessa época nem se cogitava em transplante de órgãos, em doação de órgãos. Mas essa pergunta vem nos mostrar claramente que se é útil, deve ser realizado sim. Por que não? A mutilação dos corpos, se for útil, deve ser feita. A doação de corpos para estudos sérios em faculdades deve ser feita. Nós temos vários indícios disso. Algumas pessoas dizem que Chico Xavier era contrário à doação de órgão, porque leram em um manifesto publicado por ele que ele dizia alguma coisa que parecia estar falando sobre isso. Em 5 de maio de 1998, Chico Xavier assinou e publicou um manifesto que dizia o seguinte: a minha mediunidade e a minha vida dediquei à minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. As pessoas falam, está vendo? Chico Xavier é contrário à doação de órgãos. Ninguém sabia em que contexto ele disse isso e a quem ele estava respondendo. Chico Xavier, nessa época, já estava
com 2 pés no plano espiritual e apenas um dedinho aqui na Terra, porque ele já tinha desencarnado há muito tempo. Ele não tinha morrido ainda, mas desencarnado ele já tinha há muito tempo. Ele não estava mais. Ele passava mais tempo no plano espiritual do que aqui. E ele sabia que o seu fim estava próximo. E alguns cientistas tentaram fazer com ele o que já haviam feito com Albert Einstein, com Lampião e Maria Bonita e com tantas outras pessoas que tiveram uma vida diferente da vida das pessoas. Eles queriam o corpo do Chico Xavier para ser estudado, para descobrir de onde vinha a capacidade de Chico Xavier ser tão diferente das outras pessoas. O que havia em seu cérebro, principalmente, que tornava ele um homem tão caridoso e tão especial. Só que o Chico sabia que eles não encontraram absolutamente nada no corpo dele, porque ele tinha convicção de tudo aquilo que eles iam buscar em seu corpo estava em sua alma, estava nele enquanto espírito. E ele disse que não doaria o seu corpo. Questionaram, e ele então liberou esse manifesto dizendo que ele deveria ser sepultado. Ele não queria ser objeto de estudo, mesmo porque sabia que eles não iam encontrar nada em seu corpo. Porque essas coisas não se encontram no corpo de carne, no corpo físico. Elas estão no espírito imortal. A prova disso é tanta que, algum tempo antes, Chico Xavier publicou um livro chamado Vozes da Outra Margem, em que ele mostra a experiência de um jovem no plano espiritual que teve o seu coração arrancado para ser doado para uma outra pessoa. E esse jovem narrou, pela pena do Chico Xavier, não era um jovem, um espírito equilibrado, era um jovem simples como qualquer um de nós. E ele narrou que, em determinado momento, sentiu uma dor muito forte em seu peito. E depois ele ficou sabendo que aquela dor muito forte foi provocada no momento em que arrancaram seu coração para doar para outra pessoa. E aí o pai dele que assistia, o pai dele desencarnado, que assistia à retirada do órgão, disse para ele, informou para ele o que estava acontecendo. E que a doação tinha sido autorizada pela sua irmã. Ele não sabia que era doador, mas a irmã dele resolveu doar os seus órgãos. E ele depois diz que logo que ele se confessou, agradecido e satisfeito com a medida, ele notou que o seu coração pulsava no peito de outra pessoa e que no seu corpo espiritual, o seu coração espiritual pulsava forte e robusto. Em uma outra passagem do texto, ele fala que sentiu um grande alívio quando ele soube que algo de si estava sendo aproveitado por outra pessoa, que as suas dores e a hemorragia que ele sentia enquanto espírito foram cessadas. Porque no momento em que seu coração foi retirado, ele sentiu como que um plástico que foi colocado em seu peito e fez com que aquela hemorragia que ele sofria há muito tempo, que foi uma morte violenta, fosse cessada imediatamente. Outros relatos nesse livro mostram o mesmo comportamento de outros doadores. O Espiritismo não é contra, muito pelo contrário, é especialmente favorável à doação de órgãos. Chico Xavier sempre foi favorável à doação de órgãos. Sempre foi. Aquele manifesto nada tinha a ver com doação de órgãos. Nós valorizamos muito as coisas da vida. Uma pessoa que se apega excessivamente ao seu corpo, independentemente de ela ser doadora de órgãos ou viver em um balde, em uma universidade, ou ser sepultada, a separação dela do seu corpo será sempre um processo doloroso. Se ela for cremada, sepultada, ou em qualquer situação, pelo apego que ela tem a esse corpo. Quando nós nos desprendemos desse apego, nós não precisamos mais dele. Nós dispensamos a necessidade desse corpo e não sentimos mais nenhum tipo de ligação para com ele. Portanto, sempre que pudermos, vamos doar os nossos órgãos, vamos praticar esse ato de amor com as pessoas. Mas jamais agridam uma pessoa que desencarnou, retirando dela os órgãos, sem que ela saiba ou sem que ela tenha permitido. Todos nós somos naturalmente doadores de órgãos. Quem não quiser ser doador, manifeste para a sua família que não quer ser doador. Mas se você não se manifestar, que a família tenha a bondade de doar os órgãos. Porque os órgãos só serão retirados
se a família autorizar, mesmo que eu me declarar doador de órgãos. Não será jamais de mim retirado um órgão sem que um familiar meu autorize. Porque a doação de órgãos é um ato de amor. E como sendo um ato de amor, ela deve ser absolutamente voluntária. Nós temos que manifestar essa nossa vontade. Nós nos apegamos muito às coisas materiais, inclusive ao nosso corpo. Teve um empresário em São Paulo, muito conhecido, que ele um dia divulgou em uma rede social que ele queria ser enterrado junto com o seu carro. Ele tem um Bentley, que é um carro importado, deve custar perto de R$1 milhão. E ele disse: eu quero ser enterrado no jardim da minha mansão, junto com o meu Bentley, junto com o meu carro, porque eu adoro esse carro. As pessoas criticaram profundamente nas redes sociais o apelo que essa criatura estava demonstrando a um carro, um veículo que poderia ser servido por outras pessoas. Criticaram durante vários dias. E uma semana depois, ele voltou à mesma rede social e disse: sei por que vocês estão me criticando tanto. Todos os dias, nos cemitérios brasileiros, nos crematórios do Brasil, são sepultados e queimados coisas muito mais importantes do que o meu carro, que vale R$1 milhão. Para mim não significa nada. Muito mais vale para mim um coração, um fígado, um rim, se o meu filho precisar. Porque esse eu não posso comprar e esse o meu dinheiro não pode comprar. E vocês estão sepultando todos os dias preciosidades que poderiam salvar vidas que valem muito mais do que o meu carro. Ele só fez aquilo para mostrar o quanto nós somos apegados às coisas materiais e o quanto o nosso apego não significa nada. Só é importante o apego que os outros têm. O apego que eu tenho é natural. Nós jogamos fora, queimamos, enterramos coisas muito mais importantes do que um carro. E não nos estamos dando conta disso. A fila de sofredores é imensa. E vocês não fazem ideia da alegria de uma pessoa quando ela sabe que ela vai receber um órgão. Vai sair do balão de oxigênio diário, vai sair da fila da hemodiálise e de outros lugares de dor e sofrimento. Se puderem, doem os seus órgãos, mas uma doação voluntária. Porque como disse João, o apóstolo, vamos repetir: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Imaginem se essa vida eu não precisarei mais dela. Imaginem se essa vida vai fazer feliz uma criatura e todas as famílias que a cercam. Porque a vida é muito importante para nós. E o mais importante da vida é viver. Viver sempre com intensidade, da forma como pudermos, da forma como quisermos, da forma como for possível para nós. Viver e não ter a vergonha de sermos felizes. Também não temos a obrigação de sermos felizes. Também não temos a necessidade de divulgarmos felicidade a todo momento. Mas não podemos nunca termos vergonha de ser felizes. E acima de tudo, cantar e cantar a beleza de sermos eternos aprendizes. Porque nós espíritas nascemos aprendizes e vamos desencarnar aprendizes. Porque nós somos, em essência, aprendizes e seremos aprendizes durante muito tempo. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida. E o grande objetivo da vida é chegar até o Pai. E Jesus é o caminho para chegarmos lá. Disse ele também no Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e que nós tenhamos vida em abundância. Vida pouca é bobagem. Vamos viver, vamos buscar o que nós interpretamos como felicidade para nós mesmos. Vamos levar a felicidade àqueles que nos cercam. Vamos levar momentos de alegria às pessoas que estão do nosso lado. Vamos transformar a nós mesmos em um divulgador da grandeza da vida. Vamos sustentar a vida
sempre que pudermos. Vamos dar a vida para quem precisa ter vida. Vamos devolver a vida para quem já perdeu a sua vida, mesmo que esteja em pé e caminhando sobre a terra. Vamos ter a vida como nosso bem mais precioso. Que o Mestre Jesus, em sua misericórdia infinita, nos ampare a todos, nos conceda sempre continuadamente o dom da vida, nessa e nas próximas reencarnações, porque certamente precisaremos, e que Ele nos ampare, nos abençoe, permita que continuemos servindo em seu nome, com seu amor, caminhando sempre sob os passos do seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Nós agradecemos ao Vanderlei e que ele leve nosso abraço carinhoso aos companheiros do Jerônimo. Agora a companheira Zilda fará a nossa prece de agradecimento. Deus, Pai de amor infinito, Jesus, querido amigo, Mestre amado, companheiro constante em toda a nossa caminhada. Caros irmãos espirituais que se encontram presentes, que trouxeram para nós, através do nosso irmão, tanto aprendizado na noite de hoje. Nós lhes agradecemos muitíssimo por essa oportunidade a cada um de adentrarmos a este teto amigo que nos abriga e aprendermos, Senhor, o valor da vida, a importância da vida. Se conosco, Jesus amado, aumentando a nossa força, a nossa coragem, o nosso discernimento, a nossa vontade de viver, Senhor. Viver com a sinceridade da vida. Abençoa, Mestre querido, todos os companheiros que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados, e que possam, cada um de nós, Senhor, ao retornarmos aos nossos lares, refletirmos sobre o aprendizado da noite. Se conosco, Mestre amado, agora e sempre. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas puras branduras na voz e um sol de ternura rompendo Tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi.